Saudações internauta e seja bem-vindo uma vez mais à Angop. Hoje para mais uma edição do Economia e Análise com Daniel Sapateiro. Mas permitam-me, antes de entrarmos para o dossiê de hoje, desejar um bom dia do pai a todos os pais. Daniel, feliz dia do pai. Bom dia, Florinda. Bom dia, internautas. Eu sou pai e sou filho. Felizmente, eu tenho ainda o meu pai vivo, a quem já agradeci a sua existência por ser o meu farol, o meu guia e o exemplo de quando eu tenho que tomar decisões, penso, será que o meu pai faria isto? E então, hoje, dia 19 de março, dia de São José para os católicos, é também um dia de nós comemorarmos, recebermos as nossas prendinhas, nem que sejam aqueles trabalhos na escola, no meu caso são filhas que estão na escola com 11 e 8 anos e que vão revigorar, vão me fazer ainda mais vaidoso daquele pai que eu já sou. Pois é. Eu desejo a todo o pai um bom dia de pais. Hoje traz-nos um contexto muito atual e atuante. Vamos exatamente falar de quê, Daniel? Internautas, hoje, dia 19 de março, como sabem, além de ser dia do pai, também é dia de estarmos aqui. E hoje trazemos um tema que está a ser muito falado, tanto na comunicação social, naquela atividade económica que as pessoas, direta ou indiretamente, estão associadas, nas ruas, todos nós, enquanto consumidores, que gostamos de comer aquilo que vamos falar. E o que vamos falar hoje é sobre o peixe. Eu sei que muita gente não gosta do cheiro do peixe. Não gosta de saber que quando se come peixe, tem que se comer mais, porque o peixe, em termos digestivos, é mais rapidamente assimilado. E, portanto, temos mais fome rapidamente do que, por exemplo, comermos carne. Mas faz parte da dieta de quase todo o mundo que nós conhecemos. Angola, por ter uma costa de mais de 1.500, 1.600 km e termos também água doce em grande quantidade ao longo das 21 províncias, somos bafejados com essa sorte, que há países que não têm acesso ao oceano nem a mares e têm recursos hídricos, rios, muito reduzidos em termos de quantidade de água. Então, por que este tema? Sim. Este tema, que está a ser tão falado, como eu disse, tem a ver com a questão do estoque de peixe. E então trazemos aqui várias formas de ver a mesma coisa, do peixe, do pescado, mas também, por exemplo, do sal, o negócio do sal, porque para conservar o peixe em alto mar, e não estamos a falar dos navios de grandes dimensões, os chamados barcos-fábrica, navios-fábrica, todos os outros usam do gelo para conservar o peixe até à chegada às docas pescas. E nesse sentido, é preciso também ter gelo. Mas depois há muitas atividades associadas à captura de peixe. Falemos um bocadinho hoje e comecemos pela situação do setor da pesca e recursos marinhos em Angola. Como é que nós estamos? Florinda, a situação é bastante difícil. E face a isso, nós trazemos aqui algumas perspectivas, começando pelos grandes números que estão associados ao setor da pesca, daquilo que nós sabemos e podemos trazer aqui para si, que está em sua casa, no escritório ou noutro sítio, à sua escolha. O que é que a Sra. Ministra das Pescas e dos Recursos Marinhos disse numa entrevista recentemente dada a um jornal Economia e Finanças, portanto também um jornal público, das eleições de novembro, e os números, o que é que dizem? Numa outra perspectiva de números, aliás, até na base de que tem sido a estatística dos últimos anos e de acordo também com o decreto presidencial recentemente publicado em Diário da República, é o decreto presidencial de 57/25, a atividade do sal, a atividade salineira, principais desafios do mercado, do setor das pescas, outras atividades de suporte à atividade pesqueira, não é só a questão da pesca, para haver pesca tem que haver um conjunto muito alargado de atividades e de instrumentos para essa captura do peixe, e nós temos o peixe nas nossas mesas, e depois algumas soluções que trazemos aqui para reverter esta situação. Então comecemos a falar dos números. Ainda não justifiquei porque é que estamos numa situação difícil. Sim. Nós, olhando para a questão mais dos números, o que nos dizem, portanto no slide 9, mas dizer o seguinte, é manifesto, ou seja, é possível de perceber a situação quando os pescadores que chegam às praias, e isto estamos a falar da pesca artesanal, amadora,
que só é possível por cidadãos e cidadãs angolanas, aquilo que traziam no passado em termos de quantidade e diversidade de peixe, hoje é totalmente diferente. Ou seja, trazem muito menos peixe, portanto, vão ganhar muito menos dinheiro e também a diversidade do peixe já não é tanta. Quer dizer que houve uma sobrepesca, e isto até foi dito mesmo pela senhora Ministra nessa entrevista. Houve que, como se pescou, e é real, houve pesca em grandes quantidades, sem que, de uma forma racional, se percebesse que estávamos a dizimar, estávamos a extrair da água do oceano, nomeadamente, peixe que depois não se regenera. Ou seja, se capturou peixes que estavam em crescimento, que não chegaram à idade adulta, e também o peixe adulto, quer dizer que não há uma substituição de gerações. Portanto, isso faz com que nós tenhamos menos peixe hoje para pescar por via das circunstâncias daquilo que houve uma pesca desmesurada, houve navios, muitas das vezes, pilotados por cidadãos estrangeiros, que barcos de grandes dimensões e de redes, chamadas redes de arrasto, redes que, em vez de ter umas certas dimensões para que só o peixe adulto pudesse ficar lá, não. A rede é muito mais estreita, faz com que os peixes pequenos, os peixes que estão em crescimento, os peixes que depois também dariam outros filhos, não chegam porque são capturados nessas redes. Além de muitas coisas outras, como por exemplo o lixo que está no oceano. Isso faz então que nós tenhamos menos estoque. E o menos estoque faz com que os pescadores artesanais, com as chatas, os barcos de remos, os barcos a motor, os barcos semi-industriais e industriais, tenham menos quantidade de peixe para trazer para a terra e vender. E isso, obviamente, no limite, Florinda, quem paga é o consumidor. Porquê? É a lei da oferta e da procura. Portanto, com menos oferta de peixe a trazer para a terra, quem quer comprar peixe vai ter que pagar mais pela quantidade menor que existe no mercado para venda. E, portanto, todo o circuito é manifestamente prejudicado. Os pescadores, quem está em terra nas lotas, as vendedoras, os intermediários que compram às vendedoras, por exemplo, no Porto Pesqueiro da Boa Vista e não só, da Ilha de Luanda, em Benguela, no Namibe, etc. Depois, inclusive, armazenistas e o consumidor final, que pelo mesmo peixe, olha, vamos dar aqui o exemplo do carapau para o nosso prato que nós gostamos de comer à sexta, às vezes ao sábado, o calafate, a lambula, a sardinha e assim por diante, temos que pagar mais por o mesmo aquilo que consumíamos antigamente. Falemos de números? Vamos falar de números. Isto é uma economia e análise, então os números vão-nos falar um bocadinho. O que é que se perspectiva de capturar isto de números da senhora Ministra? 723 toneladas de peixe. Todo de peixe. Estamos a falar de peixe de água salgada e de peixe de água doce. O peixe que é produzido em água doce tem uma palavra chamada aquicultura. O setor da pesca representa, em termos do produto interno bruto, em termos de riqueza produzida anualmente, 3%, tendo crescido 12,2% no quarto trimestre de 2024. Aliás, foi a maior subida depois dos diamantes, da extração mineira de diamantes, foi o segundo setor que mais cresceu no quarto trimestre de 2024. O que se quer atingir enquanto meta do governo é que ultrapasse os 9% portanto, do PIB em termos de importância de riqueza produzida. Estão associados ao setor da pesca, isto é um número interessante, 150 mil, isto é uma estimativa com certeza, 150 mil empregos diretos. Ou seja, o que é isto de emprego direto? São todas as pessoas que estão ligadas ao setor, à pesca, à construção das redes de pesca, a manutenção e conserto das redes de pesca, manutenção dos barcos, as pessoas que estão ligadas ao fabrico do gelo, as vendedoras informais do peixe, os vendedores formais de peixarias, e portanto nesse setor da pesca que está ligado diretamente.
Agora, provavelmente estamos a falar de 500 mil ou mais pessoas que estão associadas indiretamente a tudo isto. Portanto, empregos diretos, aqueles que estão ligados à pesca. Depois, todos os outros são empregos indiretos. Em 2024, que se tenha produzido 664 toneladas, ou seja, face a esta situação, o que temos a informação é que ainda se vai produzir mais do que o ano passado, mas que depois há aqui um corte com esse decreto presidencial. Eu penso, no meu entendimento, que esta entrevista, que eu não consegui perceber quando é que ela foi dada, mas deve ter sido dada há algum tempo atrás, e foi introduzida pelo jornal para dar destaque ao setor das pescas. Porque, face à situação que estamos a viver, no meu entendimento, nós não podemos crescer mais do que fizemos no ano passado, porque se nós não temos peixe, nós não podemos capturar, ou não devemos, podemos até capturar, se houver estoque, mas provavelmente vamos dar a machadada final no setor da pesca, que é produzindo aquilo que já temos pouco. 284 toneladas de sal em 2024, portanto aqui é sal e não sala, quer dizer que nós produzimos 99,76%, eu ordenei para 100%, porque tecnicamente é 100%, ou seja, nós produzimos sal em quantidade suficiente para a nossa alimentação, para a conservação e também para outras indústrias que o sal é necessário. Por exemplo, sabe que tudo o que é produtos de beleza, desde shampoos, amaciadores, etc., é feito com sal? Se não tiver sal, a senhora internauta, ou senhora internauta, que provavelmente como mulher tem mais contacto com isto, é que a espuma que o shampoo faz é baseado no sal. Se não tiver sal, o shampoo não faz espuma. Isto é só o sabonete, se não tiver sal, não faz aquela espuma em contacto com a água. E, portanto, isto é muito giro, perceber que o sal e o açúcar, em situações diferentes, são fundamentais e nós nem imaginamos que aquele produto tem aquele efeito porque tem sal. E desde 2023 que foram formados, segundo o Ministério das Pescas e Recursos Marinhos, 2.000 pescadores para melhorar a produtividade, as condições de segurança em barco. Muito bem, seguimos para o próximo slide. Relembrar que falámos aqui e estamos a falar, o Daniel dizia muito bem, não se tem noção de quando tenha sido concedida esta entrevista, mas os números pelo menos parecem estar muito próximo da realidade? Penso que sim, embora a senhora Ministra tenha dito que há também, e nós sabemos, que há a comercialização de peixe que não passa pelo circuito formal e, portanto, ela dá uma estimativa de 20 mil milhões de kwanzas de peixe que depois não passa pelo circuito da pesagem e para estas estimativas. 20 mil milhões de kwanzas a um câmbio de 1000 dá 20 milhões de dólares, parece muito pouco para aquilo que deve ser a realidade. Face também às situações que estamos a ser testemunhas, por exemplo, de captura de peixe que e que pessoas e armadores, portanto, os armadores são os donos dos barcos. Isto só para termos aqui também um contato com a gíria da pesca. Portanto, os armadores não têm licença ou pescam acima da licença da cota de peixe que têm, ou pescar fora do tempo de pesca, porque para nascerem os bebés dos peixes, digamos assim, é preciso fazer aqui um tempo de paragem de pesca, porque se estivermos a pescar sempre, obviamente nós vamos entrar numa lógica de não termos peixe no mar porque capturamos todos, portanto é preciso fazer aqui uma paragem para que este circuito natural se faça. Temos aqui informação de que tem uma meta do Governo de produzir nos próximos anos 50 toneladas de peixe de água doce, nomeadamente a tilápia ou o cacuzo, que é provavelmente aquele que mais é produzido em água doce, porque tem um grande consumo, tem um preço médio em que tem uma grande saída contra, por exemplo, outro tipo de peixe, como o carapau, que tendencialmente é mais caro, e que, portanto, a tilápia ou o cacuzo é o rei da água doce. 33.700 milhões de kwanzas, mais ou menos 33 milhões de dólares de exportação de peixe e de frutos do mar, ou seja, 12.615 toneladas. 33 milhões de dólares é uma pequena quantia da potencialidade que temos. A questão é, dizimando os estoques de peixe, obviamente que há aqui menos capacidade de exportar, porque se nós não temos para nós, muito menos para exportar. Se
quase 75% dos crustáceos nas exportações de frutos do mar em 2024. Portanto, dentro destes 33 milhões de dólares, 75% tem a ver com frutos do mar. 1.204 amostras testadas de peixe para exportação, ou seja, desta exportação, em laboratório foram feitas alguns testes, 1.204 amostras, para depois testar e cumprir com as questões higieno-sanitárias para exportação, porque os países e no comércio internacional têm que se reger por questões de segurança alimentar. E, portanto, aqui também esta questão do laboratório e das testagens. Vamos ao próximo slide, relembrar que estamos a falar hoje sobre o setor da pesca. O que é que diz a senhora Ministra das Pescas, em relação aos recursos marinhos? Como é que nós olhamos para essa questão? E é bom que traz aqui este resumo do que diz a Ministra para uma melhor percepção. Os internautas precisam saber, e diz de passagem que às vezes a comunicação oral é bem melhor que a escrita. Dependendo do contexto, e isso daria para uma grande discussão, mas o que fica escrito, às vezes o oral as pessoas muitas vezes não só não memorizam, como depois podem dizer que não ouviram ou que não foi dito. E, portanto, dependendo da situação. Nós tínhamos, desde que estamos a fazer o Economia Análise, Florinda, portanto, desde outubro de 2024, sensivelmente, demos aqui uma grande força em setembro, mas de facto começamos em outubro, é a primeira vez que trazemos algo assim, que é também trazer aquilo que está escrito pela titular da pasta ministerial. E a senhora Ministra, a doutora Carmen, nessa entrevista, disse algumas considerações que foram trazidas para aqui. Aliás, primeira é que a doutora Carmen do Sacramento Neto diz que o setor da pesca está a passar por uma transformação robusta, com foco na sustentabilidade, inovação e envolvimento das comunidades e armadores, os donos dos barcos. Eu olho para isto e dizer o seguinte: robustez quer dizer que estamos a desenvolver meios técnicos, humanos, financeiros e naturais para que no presente tempo e no futuro não haja falta de peixe. E por isso, também esse decreto presidencial, que tem menos de um mês, para ajudar aqui a manter e elevar o estoque de peixe em alto mar, na água salgada, através de processo de gestão comparticipada, estrutura ética e sentido de soberania nacional, assente num ambiente saudável, também a economia fortalecida e socialmente comprometidos com o bem-estar das famílias angolanas. Se isto não for comparticipado, ou seja, em que todos sejam envolvidos, ou seja, o Governo que quer e implementa medidas, mas os pescadores não cumprem, pescam a mais do que aquilo que lhes é permitido, a mais do que aquilo que o mar está a dar, quando o mar está a dar sinais de uma situação de chegarmos a uma situação de calamidade, de emergência social, de falta de peixe, isto obviamente não vai surtir os efeitos. E, portanto, nós não devemos estar em qualquer atividade económica pensando como nós somos finitos, nós não somos eternos, nós vamos dizer, não, vamos agora explorar tudo, todos os diamantes, todo o ouro, todo o petróleo, cansar a terra, tirar todo o peixe do mar, porque eu vou viver 40, 50 mais anos e depois quem vier que resolva o problema. Nós não podemos pensar dessa forma, devemos pensar que, como nós estamos aqui, também somos, e hoje, no Dia do Pai, quer dizer, nós temos uma origem, mas nós também, como pais e mães, e quem o seja, vai deixar também um legado para as futuras gerações vindouras. Mas neste caso não estamos aqui a falar de falta de fiscalização, Daniel? Falta de fiscalização, falta de mentalidade daquilo que eu estou a dizer, que é pensar no futuro. Estamos a falar provavelmente de fiscalização e coimas que ainda assim garantam que é melhor pagar as multas e ser infrator do que cumprir com a lei. Estamos a falar dos estrangeiros, como é que os estrangeiros estão a operar? Quem são os angolanos que passam as licenças para estrangeiros estarem no mar e a capturar peixe? Estamos a falar de denúncias, gestão das denúncias, de sermos convidados a fazer denúncias quando há situações que estão fora da lei.
estamos a falar das situações em que, por exemplo, no mercado na Mabunda, aqui no município da Samba, em que não há condições, depois mesmo do peixe ser pescado, não há condições fitossanitárias e de higiene, e por isso a ocorrência de problemas de cólera nesse mercado, e que teve que ser encerrado compulsivamente. Não é preciso chegar a tanto e devemos fazer um trabalho também em terra. Repare, tudo isto é um cenário que não abona, não ajuda a que voltemos a ter preços do peixe como tivemos há 3, 4, 5, 10 anos atrás. E eu olho para este texto e digo assim, está aqui o caminho. Obviamente que depois vamos ter que fazer o quê? Tomar medidas políticas do nosso departamento ministerial, mas depois as entidades envolvidas, públicas e privadas, têm que estar em sintonia. Preciso andar juntos. Precisamos caminhar juntos. Há desafios persistentes. Segundo a senhora Ministra doutora Carmen do Sacramento Neto, sobre a pesca. Sobre a pesca é quando nós pescamos a mais. Nós temos 10 peixes e nós pescamos 9. E o 1 conseguiu fugir da rede. Mas nós ficamos sem 9. Portanto, nós devíamos pescar 2, 3, 4 e manter o estoque para haver a renovação. Pesca ilegal, quer dizer, essa questão que não tem licenças, barcos que pescam a mais, barcos que têm redes de pesca que tudo fica lá e nenhum peixe consegue, independentemente do seu tamanho, fugir dessa captura. Há uma necessidade de modernizar a cadeia de valor para aumentar a competitividade internacional. Ou seja, o peixe, tanto em água doce, mas principalmente em água salgada, precisa ter um conjunto de condições para que o tamanho, a qualidade, o tempo entre a saída do mar e depois entrar no circuito de frio até 4 graus positivos. Depois temos também a congelação, mais ou menos 15 graus negativos. E ainda temos a ultracongelação até 25 graus negativos. Tudo isto para quê? Depois temos a indústria do embalamento, em cartão ou em lata. Por exemplo, as conservas. Estamos a falar do embalamento, por exemplo, quando vamos aos armazéns, compramos caixas de carapau em cartão, papel cartão, em papelão. Portanto, e depois temos também um circuito que nos permita fazer a exportação sem aquelas burocracias que, por exemplo, na atividade salineira, que já lá vamos chegar, estão a reclamar que para exportar sal é muito complicado. E, portanto, se nós também não facilitarmos aquilo que temos excedentes e ganhar dinheiro com isso, nós depois temos, e aqui a ANGOP a fazer menção, de que os produtores de sal estão numa situação de não terem dinheiro para pagar despesas de salários, impostos, etc., porque não estão a conseguir vender o sal e que se começam a avolumar montanhas de sal, nomeadamente na província de Benguela e num município que eu gosto bastante, particularmente, que é da Baía Farta, que tem, portanto, muitos quilómetros quadrados de campos de sal e que estão montanhas autênticas daquele sal muito bonito a brilhar ao sol, mas que isso, obviamente, não é um negócio para tirar fotografias, é para vender o sal. Digitalização da indústria, rastreamento das embarcações. O que é que isto quer dizer? Digitalização é digital, é informática, ou seja, há equipamentos de GPS, há equipamentos para rastrear onde estão os cardumes. Cardumes portanto, grupos de peixe em que se consegue identificar por uma via de uma sondagem, de uma sonda, a quantidade de peixe, o peixe que está lá para ser pescado ou não, e aí as embarcações deslocarem-se para outras proximidades onde haja peixe em quantidade suficiente. Construção e reabilitação de portos, de Cabinda, do Kwanza Sul e Moçambique, na província do Namibe, porque os portos não é só onde os barcos estacionam, não é só isso, é onde estacionam, onde desembarcam em segurança, em dias de, por exemplo, quando nós temos aquelas fases do cacimbo, que temos aquelas ondas das calembas, que muitas vezes destroem barcos e não só. Temos a questão do frio, a ligação do peixe
que está com gelo, mas que está com peixe no alto mar e precisa de mais gelo em terra para conservar o peixe. Estamos a falar depois de tudo o que é de paletes, de caixas de plásticas para pôr o peixe. Estamos a falar da logística de carros, carrinhas de frio para levar o peixe para, por exemplo, para armazenistas, grossistas, retalhistas. Isso é muito importante porque criar-se-ia aquilo que na Mabunda ainda não se fez. Eu digo Mabunda só para nós termos aqui um exemplo muito prático, que sim, lá em casa pode estar a imaginar a Mabunda, se já lá foi. Neste momento não é possível entrar no mercado. Está a ser policiado pelas entidades. Que é termos uma lota. Uma lota é como um mercado organizado, onde tem as vendedoras, as bancas, as vendedoras, os vendedores de peixe, para fazer a escamação, o corte, o desmanche de cada tipo de peixe. E nesse sentido, depois também tem o frio, tem câmaras de frio, tendo em conta o peixe, para que as pessoas possam comprar peixe fresco, um peixe semi-congelado ou congelado ou ultracongelado, dependendo também do quanto tempo é que as pessoas depois vão consumir ou vender o peixe. Isso é chamada a lota, é um mercado organizado, formal, altamente tecnológico, para ter câmaras de frio. Não basta só ter as câmaras, é termos também sempre um plano B, de geradores, que permitam a substituição quando não tem energia da ENDE. E isso levaria, inclusive, também a ter instituições como a AGT, a Administração Geral Tributária, na questão da faturação e da cobrança de impostos associada à venda em lota. Isto é o que nós temos que caminhar, porque isto garante a arrecadação de impostos, a arrecadação de receita para fiscal, de emolumentos, taxas, a garantia de segurança alimentar, de higiene e segurança, garante também, por exemplo, serviços associados, como, por exemplo, termos cafés, pastelarias, estacionamento, outros serviços associados, em que quem vai comprar peixe pode encontrar, por exemplo, uma agência bancária, pode encontrar outro tipo de comércio, fazendo o quê? Que a lota é a âncora, é um negócio âncora, mas depois há outros serviços de apoio a quem vai visitar, quem trabalha lá, a quem é dono de embarcações, armadores, quem gera a lota, visitantes e consumidores. Portanto, esse também tem que ser uma vista. Não é só a questão dos portos e onde abarcar os barcos. É o negócio a seguir, a lota pesca. Muito bem. Agora vamos aqui para os números estatísticos, históricos e também aqui percebermos um bocadinho. Temos a questão das embarcações. O Decreto Presidencial 57/25 diz que temos que cumprir e assegurar a sustentabilidade dos estoques de peixe em água salgada. Para isso, temos que fazer dois grandes sacrifícios. Primeiro, a redução de embarcações. Se percebermos aqui, temos, portanto, as questões dos anos, antes de 2024, em 2025. Temos os navios, barcos industriais, semi-industriais e artesanais. Por exemplo, se falarmos nos artesanais, que são em maior número, que sustentam muitas famílias ao longo do oceano, por via deste barcos artesanais. Barcos artesanais é aquilo que nós chamamos por barcos chatas. Barcos que possam até ter 10 metros de comprimento. Alguns sem motor, outros só a remos. Até 2024, eram 300 mil embarcações dessas mais amadoras. Quer-se passar para 2025 o Decreto Presidencial 57/25 para 210 mil. Ou seja, menos 90 mil barcos. O que é 30% a menos de barcos no mar a pescar, para que esses 210 mil só pesquem aquilo que nós vamos trazer a seguir no próximo slide. O semi-industrial são barcos de 15 e mais metros e que não chegam aos navios industriais. E vamos já aqui para os industriais. Os industriais são barcos de 50 e mais metros quadrados, entre portanto, a frente e a parte traseira dos barcos, e que têm fábricas. Ou seja, não é só o espaço onde os marinheiros, os pescadores estão a pescar, numa lógica de gerir a rede e o peso da rede, quer dizer que é a quantidade de peixe que já tem a rede. Isso muitas vezes, estes barcos já fazem de uma forma mecânica, ou seja,
há motores a puxarem, como se fosse um reboque, a puxar um carro para cima do reboque, porque a força humana já é muito pouca, porque estamos a falar de industriais, já estamos a falar de redes de centenas de metros de comprimento e de largura. E depois fazem o processamento do peixe. Já têm instalações com frio, com bancas, a abrir o peixe, a embalar o peixe, e quando chegam à terra, esse trabalho já foi todo feito no mar. E, portanto, 115 grandes embarcações, passar para 95, menos 20, dá 17% de redução. Isto, nós podemos ver isto aqui no gráfico, numa lógica de perceber esta linha é aquela que faz a redução em termos comparativos de 2024-2025, e depois aqui o número de embarcações, percebermos que há aqui também um desapego de embarcações que existem, mas que não poderão nem deverão ir ao mar porque não vão ser dadas licenças para eles navegarem e capturarem peixe, e isso também já implica também desemprego. Este é o outro cenário que diretamente podemos ver aqui como uma grande possibilidade de desemprego. Porque mais industrializado, menos que setor de empregos ele cria? É isso que quer dizer? Não entendi. Quanto mais industrial for, na verdade, esta embarcação, menos emprego, menos postos de trabalho ele cria. É natural. Porque as máquinas e os motores e a parte digital já faz isso. A questão é que, mesmo nos 90 mil embarcações artesanais, é difícil depois encaixar essas pessoas noutros barcos por causa da sobrelotação de pessoas, por não haver necessidade de haver mais pessoas que os armadores têm que pagar, não é? Porque os armadores têm que pagar, quando também aquilo que vamos mostrar a seguir também vai ser reduzido. Muito bom. Então, o quadro aqui já altera e diz-nos que, Daniel, há necessidade de, segundo que pela primeira vez a Ministra fala, das pescas e dos recursos marinhos de Angola, a doutora Carmen, há necessidade de estarmos conectados. Precisamos entender para melhor termos uma percepção do que nos traz este quadro. Temos os anos 2020 e depois 2024, já com o Decreto Presidencial 57/25, a estimativa do Governo, que nós demos há pouco ali, das 723 toneladas, e depois vamos perceber o total destes anos todos capturado e a média anual, portanto, dividir estes anos pela quantidade de peixe capturado. Nós temos, por exemplo, em 2020 capturámos 315 toneladas, o ano passado 304. O que se espera com o decreto presidencial é que passemos a capturar peixe, a cota de pesca industrial, semi-industrial, artesanal e de água doce, chegarmos às 217 toneladas, ou seja, é quase menos um terço do peixe pescado do ano passado. E a estimativa do Governo está muito distante da cota de pesca que o decreto presidencial menciona, ou seja, por isso é que eu disse que esta entrevista deve ter sido dada há algum tempo e o jornal repescou essa entrevista, tendo em conta as notícias que estão a ser dadas sobre a mabunda, a cólera e a falta de peixe por via das redes de arrasto. Portanto, nestes anos todos produzimos 2,5 milhões de toneladas de peixe, a uma média anual de 368. Repare que 217 fica distante da média destes anos, ou seja, temos que pescar muito menos. Além, então vamos fazer este exercício, Florinda, e o senhor internauta lá em casa também. Se vamos reduzir o número de embarcações e a licença que vamos ter para pescar, a cota, ou seja, aquilo que nos é dado como oportunidade para pescar é 217 toneladas, nós estamos muito longe da média dos últimos anos. Portanto, nós temos que fazer aqui um exercício de nos reinventarmos, e isso faz parte das soluções. Perceber o seguinte, quando nós falámos aqui sobre a questão da redução do preço do petróleo, recorda-se, foi o último programa em que eu tive o prazer de estar consigo, eu estimei em 2025 uma população de 38 milhões e 900 mil. Mantive este montante do número de pessoas no país. Consumo de peixe por angolano por ano. Isto é até a FAO, portanto, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e diz que todo o ser humano devia comer 30 kg de peixe por ano. Portanto, vamos pôr aqui para o nosso país, de peixe por cada angolano. A produção anual necessária para a segurança alimentar. Bom, isto é fácil. Multiplica 38 milhões e 900 por 30 kg, dá 1,1
mil milhões de toneladas. Ou seja, e é por isso que eu coloco aqui este sinal de alerta, como se faz na energia elétrica, portanto, a sinalizar que perigo de morte na questão da energia. Repare, nós temos 217 toneladas como cota de pesca para 2025, que está a estimativa do Governo nos tais de 723, mas olha, vamos só à questão. Temos aqui cerca de 900 toneladas de diferença entre aquilo que devíamos comer e aquilo que vai ser permitido pescar. Isto chama-se um déficit, ou seja, uma diferença negativa entre aquilo que devíamos comer e aquilo que nos vai ser possibilitado comer. E isso, obviamente, portanto, vamos ter uma diferença de 900, arredondando 950 toneladas de peixe que deveríamos ter acesso e não vamos ter por causa da cota de peixe. Estimativa do Governo de 723 toneladas, a diferença entre o Governo e a entrevista da doutora Carmen do Sacramento Neto para a questão daquilo que podemos pescar é de 443 toneladas, ou seja, dos 723 menos 217 dá os 443 toneladas a menos. Ou seja, reinventar é também, provavelmente, comer menos peixe em quantidade. Se comprávamos 5 kg de carapau, vamos comprar 1 ou 2, ou outro tipo de alimentação, substituindo o peixe por outro, que provavelmente não será sucedâneo. Sucedâneo em economia quer dizer, eu posso substituir o carapau, por exemplo, por um bife. Não é a mesma coisa, porque as proteínas e vitaminas que um bife tem, não tem, por exemplo, o peixe. O peixe, além de tem ômega 3, que é muito importante para o sistema cardiovascular do ser humano. Esta fotografia destes dois slides são muito importantes. Reduzir o número de embarcações e a quantidade de peixe que nos vai ser permitido de captura formal, oficial, que não fuja à questão e que entre na questão da pesca ilegal, é isto. Portanto, a fotografia não é bonita, porque isto vai levar ao aumento do preço do peixe. Muito bem. Que outros desafios poderão vir? E associado a esta pergunta, eu lhe queria também questionar o que é que podemos fazer para mudarmos o cenário atual? Por vezes é preciso parar na vida para darmos depois 2, 3 passos em diante. Porque se continuarmos a pescar à velocidade e à quantidade que estamos a fazer, poderemos só ver o peixe na internet, o peixe nas fotografias, peixe enquanto memórias infantis e quando tivemos nós, mas quem nascesse depois já não teria essas imagens, ou por via de importação. E isso é, mais uma vez, trazer o negócio da importação que já temos em larga escala em todos os setores de atividade, alimentar e não alimentar. Por outro lado, nós, mudando a alimentação que nós temos, o corpo humano precisa de tempo e nem sempre isso vai correr bem, porque nós precisamos de nutrientes que o peixe tem.